Amém, gente? Esse louvor é muito forte. Ele fala que não dê descanso às nossas pálpebras, né? Meu Deus. Até que os meus olhos encontrem um lugar. Amém? Meu Deus. Pode sentar, gente. Fica à vontade. A presença de Deus está muito forte nesse lugar hoje. Na hora que eu pisei aqui dentro dessa igreja, eu senti a presença dele baixinho aqui, ó. Meu Deus, disponível para todo mundo. Amém? Eu subo aqui nesse altar com muito temor. Eu subo nesse altar com muita reverência. Meu Deus, como é incrível estar aqui falando da palavra de Cristo. Amém? Falar de Jesus para mim é a melhor coisa da minha vida. Pregar o evangelho dele, a palavra dele para mim é a maior satisfação da minha vida. Até porque é o chamado que eu tenho, né? Não é sobre título, não é sobre nada disso. É sobre falar da palavra dele. É sobre pregar o evangelho. É sobre levar as boas novas. Meu Deus, notícia boa. Boas novas, por isso que fala boas novas. Aqui é onde a gente tem a plenitude de ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Aqui é onde a gente tem liberdade para o manifestar dele na nossa vida, amém? Aqui é um lugar que o Espírito ele governa. Não é o seu intelecto, não é o que você está pensando, não. Aqui é o lugar que Cristo governa a nossa mente, Cristo governa a nossa vida. É o momento da reunião dos santos, reunião dos pequeninos dele, dos jovens, meu Deus. E com a presença ilustre do Marcos e da futura esposa, amém? Como é bom ter vocês aqui, viu, irmão? De verdade. Deus tem dado a oportunidade de conhecer melhor esse casal maravilhoso, que é o Marcos e ela. Meu Deus. Então, irmão, quando você vem para um culto, quando você vem para uma Viva Jovem, vem com o coração aberto, vem com o coração quebrantado, porque o objetivo de eu estar aqui, de Deus me usar como instrumento, é fazer com que você se apaixone mais por Jesus. Amém? Cada culto, cada ministração, cada momento que a gente vive aqui dentro da igreja, é um momento para que a gente se apaixone mais por Ele. Meu Deus! Por isso que eu subo com muito temor e reverência, porque eu sei que Ele está aqui. Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está dentro de você. Ele só está esperando o seu comando. Meu Deus! Uau! Ah, Jesus, obrigado pela tua presença. Oh, Espírito Santo, é você que vai conduzir esse momento. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Ah, o Senhor é maravilhoso. Como é bom te amar. Como é bom te sentir. Como é bom viver nesse lugar, Pai. Ah, em nome de Jesus, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, aonde eu estiver. Se for no altar, é no altar. Se for na rua, é na rua. Se for fazendo uma visita, é na casa dessa pessoa, mas me usa dentro da minha casa, junto com a minha família. Ah, como é maravilhoso estar aqui, Pai. Como é lindo viver o Teu Evangelho, a Tua graça. É poderoso, irmão. Entra nesse lugar. É acessível para todos. Meu Deus. Tem hora que é até difícil falar, cara. Meu Deus. Antes de vir pra cá, né? Eu conversava com o Senhor. Na verdade, eu converso com Ele todos os dias, todo o tempo. Ah, Pai. O Senhor, hoje pela manhã, né? Teve a apresentação do meu filho na escola.
desde manhã ele já ministrava na minha vida e da Mariane. Ele estuda na escola, né, Batista. E a apresentação foi do Literarte, mas a todo tempo aquela apresentação já ministrava. Eles cantaram aquela música, como é que fala? O autor do mundo, como é que é? O maior autor do mundo está mudando a minha história. Meu Deus. Vem cá. Me ajuda aqui, vai, Ícaro. Aproveita, vem. Vai, me ajuda. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Meu Deus! Dá uma salva de palmas, irmão. O Senhor ministrava desde manhã na minha vida. Na hora que eu via aquelas crianças deitadas lá, elas deitavam assim, cada um representava uma cor, que a letra fala. Eles estavam lá desenhando e a gente olhando, cara. E no final de tudo, a criança lá, uma menininha, levantou a placa escrito Deus, cara. Aquela escola lotada. Meu Deus, como é que a gente não aprende nesses momentos? Meu Deus. E desde manhã eu sendo ministrado, Ele é o pintor do mundo. É o maior pintor do mundo. É Ele que traz cor na nossa vida. Ele criou tudo. Ele nos criou. Meu Deus, Ele é o maior pintor, o maior autor desse mundo, cara. Eu vi o meu filho ali naquele ambiente, o Espírito Santo agindo naquele lugar. A gente tem que voltar a ser como criança, irmão. Sair dessas raízes de amargura. Muitas vezes a gente não enxerga mais cor. Hoje, na hora que meus olhos contemplaram aquela apresentação, eu falei, meu Deus, é isso. A placa escrito Deus bem grande, cara, na escola. Uma Bíblia de verdade, desse tamanho a Bíblia aqui, ó. Eu falei, eu vou levar para a igreja. Maravilhoso, cara. Eu falei, cara, que apresentação é essa? Meu Deus. E o Senhor ministrava na minha vida. Cada momento da nossa vida, Marcos, cada segundo da nossa vida é ministrado por Ele. A gente que não percebe. E saindo de lá, eu falei assim para a Mari, vamos tomar um café em algum lugar? Ela, não, nós vamos tomar café em casa. Falei, então beleza, vamos tomar em casa. Cafezinho gostoso, cara. Eu com a minha esposa lá dentro, meu filho. Sabe, aquela paz dentro da minha casa. E aí, na hora que eu sentei no sofá para descansar, toco o telefone. A Sara ligou por vídeo ainda, justamente para saber o que eu estava fazendo. E aí eu pego ela, uai, Xande, você não vai vir não? Davi e o Marcos já estão te esperando. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Né, Marcos? Sabe, e aí eu falei, cara, é isso. Mais uma vez o Senhor ministrando, sabe por quê? No servir, cara. Quantas vezes eles me servem? Quantas vezes eles estão na minha casa? E eu fui servir os dois, porque vai acontecer um casamento lindo. Eu amo eles, cara. Meu Deus. É choro de verdade. Eu amo a vida deles, cara. Sabe, eu amo ver o processo, a história que eles estão vivendo. E aonde o Xandão foi? Servir. Fui servir com alegria, cara. Subindo 4 andares, descendo com aquele monte de peso. Sabe? Fui servir como eu podia, né? Ele sabe que eu tô mais velho. O Marcos, cara, o Marcos servindo com alegria, né? Porque a gente ama esse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele ama a Deus também.
Sara, mulher de Deus, servir. O maior é o que serve, irmão. Jesus só servia. Jesus lavou os pés dos discípulos, cara. Eu fui servir. E aí Deus ministrando no servir, cara. Aí fomos lá para o sítio, para a roça dela lá, gigante. Eu falo roça, mas é gigante lá. Aí chegando lá, cara, a vozinha chinesinha dela, coisa mais bonitinha. Eu vou apertar ela. Um dia eu vou apertar ela. Ela chegou e adivinha o que ela fez? Serviu a gente também. Fez comida, né? Maior alegria, cara. O tio da Sara deixou o tempo dele para servir. Ajudou a gente, né, Sara? Meu Deus, aí no final de tudo, irmão, naquela presença, aquele lugar que você olha, para onde você olha, você sente a presença de Deus. É um lugar maravilhoso, é incrível. A gente ficou na contemplação e o Senhor ministrando. E aí no final de tudo, a gente foi entregar o caminhão com o tio dela. O tio dela, ele trabalha com verdura de saquinho, sabe aquelas prontas? Aí ele deixou o caminhão, ele veio com 3 pacotinhos assim, ó. Aí ele foi e deu pra gente, sabe? Falei, caramba, cara. Todo tempo Deus é bom, né? Para muitos pode ser uma coisa simples, né? Mas ali eu vi um cara grato, sabe? Porque a Mari sempre faz o vídeo dele na internet, né? Para ajudar ele nas vendas. Ele já vende muito. E aí ele dentro do meu carro, né? A gente conversando sobre a Sara, sobre o Davi. Sabe o que ele falou para mim? Por isso que eu falo, irmão, o evangelho é maravilhoso. Quando fala assim, Cristo em nós, a esperança da glória, o manifestar da glória, é isso. Ele tem que manifestar na nossa vida, mesmo quando a gente não tá disperso. Eu conversando com o tio dela, ele falou, então, irmão, eu tô precisando ir para a igreja. E eu vou lá visitar, viu? Eu vou lá com vocês lá, viu? Eu falei, irmão, você vai ser muito bem-vindo. Eu tô precisando. Meu Deus, e ali a gente foi conversando. Caramba, Deus é maravilhoso. Então, eu estou contando esse testemunho de hoje, porque todo dia o Senhor ministra, né? O Espírito Santo ministra no nosso coração. O problema é que muitas vezes a gente está disperso, a gente não enxerga. Ah, porque está parado demais. Não, sempre tem alguém do teu lado. Sempre tem alguém que vai falar palavras, sei lá, de amor para você. Quando não é de amor, é porque essa pessoa precisa de você. Mas todo tempo Deus é maravilhoso. Amém? Entra nesse lugar de intimidade, sabe, do servir, da oração. Esse lugar é fantástico. Esse lugar a gente sente a presença o tempo todo. É o tempo todo. Eu vivo nesse lugar. A Mari fala, né? A nossa vida já fala por si só. E é verdade. Então seja essa pessoa. E agora eu vou para a palavra. Irmãos, nós estamos vivendo, né, essa geração de vocês, né, de jovens. Eu falo para os jovens, né? Vocês são jovens também, amém. Recebe, irmão, em nome de Jesus. Juventude. É uma geração, e que coisa linda, né? É uma geração que eu falava, Espírito, eu não quero falar isso hoje na Viva. É muito forte, né? Às vezes dá uma lapada, mas ele falou, não, tem que ser falado sim. A juventude precisa caminhar nesse lugar. Muitas vezes não tem, né? Às vezes não tem essa oportunidade, né? De estar todos os dias assim, recebendo uma direção, né? Num discipulado, numa célula. Então, irmão, não fica fora de comunhão e de unidade, não. Porque quando a gente se afasta do corpo, a gente fica vulnerável para Satanás agir, não é? Então, em unidade, a gente é mais forte. Eu vou falar algo que está lá embaixo na palavra, mas o Espírito Santo, ele foi derramado em uma pessoa só? Na nova aliança? O Espírito foi derramado num conjunto de pessoas. Pedro falou assim, nós não estamos bêbados, chapados aqui não. É vocês que não estão entendendo a glória que está aqui. É vocês que não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Meu Deus, por isso que eu falo, não fica longe da igreja, não fica longe do corpo, não fica. Vai para uma célula, vem no culto de fé e milagres. Esse irmão aqui é maravilhoso, ele veio de longe. E ele falou para mim, irmão, não quero ficar fora da igreja. É ou não é?
É o lugar que, cara, meu Deus, eu não quero estar em outro lugar se não for na presença. Mas estar na igreja não significa, e é o que eu vou falar, só vim para receber mais uma vez, não. Olha o que fala o tema, né? Você não pode terceirizar o seu relacionamento com Jesus, esse é o tema. Por isso que eu comecei com a minha história, do que eu vivo. Muitos jovens e muitas pessoas têm terceirizado esse lugar, Marcão. Um lugar que na verdade é para a gente viver em unidade, em comunhão, no derramar do Espírito. Aí eu venho na igreja para viver essa alegria junto, de caminhar no mesmo lugar. Mas vocês não podem ficar e sentir que tem que ficar só num banco sentado e acabou. Eu venho para receber, acabou. Não, é uma geração que está falando assim, ó, eu estou terceirizando a presença para o meu líder, eu estou terceirizando para o meu pastor, eu estou terceirizando essa responsabilidade para aquele que está conduzindo. Por quê? Porque muitas vezes você não se acha capaz de estar nesse lugar. E não é só sobre altar, é sobre a tua vida. Entende isso? Se eu estou cheio de Cristo, irmão, se eu estou cheio de Espírito Santo, eu tenho que me sentir responsável nesse lugar. E eu já falei sobre isso. Por que responsável? Uma geração depende da outra. É ou não é? A geração do irmão Marcos dependeu dele para uma próxima geração. O filho dele é pastor. É uma bênção, eu assisti o vídeo dele. Ele preparou o filho no caminho, uma geração. E ele vai preparar uma outra geração. Meu Deus, dá um glória. É isso. Então você não tem que terceirizar a tua responsabilidade, por mais que você seja novinho, para outras pessoas, não. Busca na palavra, com intensidade, esse lugar. O Marcos, ele trabalha numa empresa linda. Ele já é um homem de Deus e ele já é boca de Deus. O Marcos, pela glória do Senhor, e não só dele, porque ele é só instrumento, tem famílias aqui, né? Uma família inteira para o reino. E o Senhor fala, né? Se você ganhar um só, meu Deus, uma alma que você ganha, irmão. A vida dele fala por ele mesmo, o relacionamento que ele tem. A Isa, o irmão Marcos, eu esqueci teu nome, irmão, com a Ivani, entende? E essa maturidade espiritual não significa idade. Eu tenho certeza que vocês convivem em escola, tem relacionamento com outras meninas, não é? Né? Tá ali junto, é maravilhoso, não é? Então seja bênção para elas. Vocês têm cara de crente fervorosa, vocês três aí, ó. Meu Deus. Eita glória, recebe aí, irmã. Ó, é isso. Amém, irmão. Eu vejo a glória de Deus na vida de vocês. Vocês são lindas. O Senhor está dentro do coração de vocês, o Espírito Santo. Então manifesta isso. Amém. Vocês moram aqui no meu coração já. Então eu falava, o Espírito é isso. É uma geração que vive como espectador. Essa é a verdade. Espectadores de Cristo. Não é esse lugar, irmão. Uma geração que transformou o Evangelho, isso é forte, em algo que se consome e não em algo que se vive. É uma geração que está transformando em consumo algo que tem que se viver, irmão. Igrejas aí, tem igrejas lotadas. Teve uma igreja que eu vi que o drone ia passando e não acabava. Não tinha fim, irmão, lotado. Mas e a transformação de caráter? É consumo. Eu fiz ali o meu momento religioso, cumpri, culto de domingo, Senhor, e volto para minha rotina, totalmente errada, muitas vezes. Então, eu até notei, né? Uma geração que está transferindo para líderes uma responsabilidade que sempre foi tua. Amém? Eu quero ler um texto que, antes de eu ler esse texto, quem trouxe Bíblia? 1, 2, 3, vai Duda, corre, dá tempo. 4, 5, Salomão, me ajuda. Cadê? Então você vai levantar e vai pegar.
Você sabe por que eu estou perguntando? A geração do consumo é o seguinte. Vamos supor que tá lá no mundão. Veio na minha cabeça, né? Se você vai num show e esse show você tem que comprar algum kit, você compra, você leva, é bandeira, é faixa na cabeça. Quando você vai, tem corridas aqui em Poços, né? Que quando você vai correr, você vai e já compra o kit, e camiseta, e faixa, e caneca, e você leva. Mas irmão, nós estamos vivendo uma geração que não está trazendo nem Bíblia para a igreja. A principal ferramenta de um cristão é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mostra se você tem intimidade ou não. Isso aqui, ó, é a nossa espada. A palavra de Deus tem que trazer, tem que levar para onde você for. Eu fico com duas dentro do carro. Tem país que alguns apóstolos eles vão, que não tem como ter Bíblia, não é, irmão Marcos? Dá o que fazer. Tem nação que recebe doação de Bíblia, porque não tem. E cada pessoa que recebe uma Bíblia, cara, guarda, sabe? Com 7 chaves e... É o quê? É isso aí, ó. Escondido, não é? Muitas vezes rasga para ir escondido. Agora aqui no Brasil, irmão, nós temos coleção de Bíblia. Aí tem uma rosa, aí tem uma dourada, aí tem a de aplicação pessoal, Hernandes Lopes com texto explícito. Cara, meu Deus, tem coleção, mas não abre. Não abre. É nossa ferramenta, irmão. Isso aqui tem que andar com a gente. É meditação, medita noite e dia. A palavra que transforma. O Xande aqui é só um instrumento. Não transfira, não terceiriza para mim, irmão. Não terceiriza para pastor, não. Nem para líder. Você é responsável pela tua salvação. Você é responsável pela sua intimidade. Você é responsável por ter revelação. Meu Deus. Ó, a Sara tá dando mais um tapa. É isso. Dá uma chuvinha, os crentes não vêm para a igreja. Mas no show, o povo tá ali tomando chuva e idolatrando. Meu Deus, é isso. Então eu queria que vocês abrissem aí, quem trouxe, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Na hora que vocês abrirem, vocês dão um amém, só para eu saber que você abriu. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ah, minha esposa está na mídia. Ah, achei você. Amor, coloca na NVT, por favor. A minha está na versão NVT. Amém? Abriram aí? Segunda Pedro. Isso. Aqui, amém. Diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém? Então antes cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não terceirize a tua vida espiritual. Mas você tem o dever de crescer na graça. E o crescer na graça e no conhecimento depende de você ler a palavra. Amém? O conhecimento, ele traz a libertação. O conhecimento, ele te traz revelação. O conhecimento da palavra, que é o verbo, ele te traz relacionamento. Tudo vai ficando mais claro na tua vida. O Espírito Santo, ele começa a ministrar coisas para você e palavras que você fala: meu Deus, quanto tempo eu não tinha esse momento? Amém? Então não terceiriza isso, não.
Esse terceirizar é você achar que a responsabilidade do conhecimento está só no teu líder e no teu pastor. Quantos aqui, e seja verdadeiro, tá? Falaram assim: nossa, eu queria ter o conhecimento daquele pastor. Levanta a mão. Nossa, eu queria ser como aquele pastor. Levanta a mão. Eu também já estive nesse lugar. Porque quando esse pastor abre a boca, ou esse líder abre a boca, é tanta graça, é tanto conhecimento, que você fala: uau. Mas eu estou terceirizando, porque eu mesmo só parei aqui para receber e volto para minha rotina. Não pego a Bíblia, não leio. Então nós não podemos, vocês não podem ser a geração que terceiriza, mas tem que ser a geração que busca o conhecimento, busca a graça, para que outras pessoas sejam alcançadas. Porque muitas vezes os lugares que vocês convivem, não vai ter um pastor e um líder perto, vai ser você. Vocês não vivem só momento de culto. O culto aqui a gente tem 2 horas só, para adorar, para louvar, momento de conhecimento, amém? Momento de transformação. Mas lá na onde você convive, vai precisar de você. As pessoas precisam de você, precisam ver a glória de Cristo em você, mas você precisa do conhecimento, amém? Então não terceiriza. Afinal de contas, ninguém pode viver Jesus no teu lugar. Ninguém pode viver Jesus no meu lugar. É só eu. As coisas que eu converso com Ele na minha intimidade, é eu e Ele. Vocês não estão lá. Vocês estão nas minhas orações, mas vocês não estão ouvindo e nem tendo a busca que eu estou tendo lá na minha casa. Amém? Eu anotei aqui, ó, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Ou seja, você não é salvo pela fé do seu pastor, você não é salvo pela oração da tua mãe e nem pela unção do teu líder. Por quê? Porque você que precisa ter um relacionamento pessoal com Jesus. É você, irmão. Sabe tudo que eu vivi hoje? Ministrou na minha vida. Na minha. Xande, eu fui edificado. Se apaixone por Jesus, como eu sou apaixonado. O intuito é esse, o maior ministério que o Senhor nos deixa é o ministério da reconciliação. Então essa noite se reconcilie com Ele. Volte a buscar com intensidade, volta a ler a palavra. Amém? Eu coloquei um exemplo aqui, que representa tudo isso, sabe? O povo queria que Moisés falasse com Deus por eles. E eles disseram assim: você vai, Moisés, pode ir, vai lá para o monte, depois você conta para nós. Ó, Moisés, vai, o povo todo Israel, tendo Moisés como líder, né, de libertação, está libertando aquele povo cativo da escravidão. Aí o povo falava assim: Moisés, vai, sobe lá no monte, depois você conta para nós. Meu Deus, sabe qual que é o resultado? Eles viram milagres, não viram? Na caminhada, viu o maná cair do céu, viu água na fenda da rocha, a sandália não se esgotava, viram um monte de milagre. Mas quem que conheceu a Deus? Foi só Moisés. Meu Deus, foi só Moisés que conheceu a Deus, irmão. Porque Moisés que ia ter o relacionamento, Moisés que ia ouvir, Moisés que tinha um encontro face a face. Moisés descia do monte com o rosto iluminado. Aí as pessoas falavam: nossa, o que aconteceu lá? Ele tinha que botar um véu, né, para não clarear tanto. O povo ficava curioso: o que Deus falou com você? Irmão, nós temos que ser esse povo. Não seja essa geração. Não seja que fala assim: ó, vai lá, Xandão, vai lá, conversa com o Senhor, depois você me fala o que Ele te falou. Não, é livre acesso, é nova aliança, é o tempo da graça, o véu se rasgou. O mesmo acesso que eu tenho, pastor Elídio tem, pastor Neto, outros pastores da nação, você tem. Isso é lindo. Meu Deus, meu Deus. Quem terceiriza a presença fica só com histórias. Meu Deus.
terceiriza, fica só com história, irmão. Aí, ó. Meu Deus, forte isso aí, irmão. Deus não procura seguidores, procura filhos. Muita gente fica preocupado com quantos likes, né? Vai ter ali no Instagram. Já corre lá no Instagram. Nossa, quem tá me seguindo? Será que eu aumentei? Nossa, não, tô com 700 aqui, foi para 730. Tá crescendo minha rede social. Mas tua rede social tem servido para quê, irmão? Só para mostrar onde você vai tomar um café? Para mostrar roupa nova? O que isso tem edificado as pessoas? O que a rede social tem edificado a tua vida? A rede social, ela tem um objetivo para quem é cristão e crente, é pregar a palavra. E sabe por que eu estou falando isso? Porque muito tempo eu tive longe desse lugar. Eu usava a rede social para mostrar a minha vidinha. Não, hoje a minha rede social é Jesus. Quem entra lá vai ter palavra. Vai ter. Quem entra lá vai ter versículo. Da minha esposa, então, meu Deus, que mulher de Deus que eu tenho na minha vida. Eu aprendo com ela. Ela é brava, mas eu aprendo com ela. É o amor da minha vida. É mais fácil a gente seguir homens do que a gente imitar a Cristo. Uau! Seguir líder é o quê? É confortável. Porque o líder, ele fala o que você tem que fazer. O líder, ele vai e te corrige. Ele fala onde você tem que ir. Ele te motiva. Às vezes ele te traz a correção. Não ficou fácil? O líder, ele não traz um conforto nesse lugar? Mas Jesus, ele não chamou seguidores de líderes, mas ele chamou os seguidores dele de discípulo, irmão. Você não está aqui para ser seguidor de ninguém. Você está aqui para ser um discípulo de Jesus. Discípulas de Jesus. Seja discípulo, não seja seguidor, não. O apóstolo Paulo, ele falava assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. O Xandão vai falar para vocês: gente, me imita, porque eu sou imitador de Cristo. É isso, irmão. A gente tem que manifestar Cristo justamente para que as pessoas venham para esse lugar, se apaixonem por Jesus. Amém? Então, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11:1. Então, quando você estiver imitando Cristo, quando o Espírito Santo estiver na tua vida manifestando, fala para as pessoas: ó, me imita como eu sou imitadora de Cristo. E quando você é uma imitadora ou um imitador de Cristo? Quando você tem o conhecimento do verbo. Quando as tuas atitudes mostram um homem e uma mulher de caráter, um filho de Deus, que por onde você anda, você edifica pessoas. Você não faz parte de mesas de fofoca. Você não vai para lugares que acontece desconstrução, pessoas falando mal, não. Mas as pessoas enxergam você como uma luz, porque você sempre tem direção. Você sempre tem uma palavra de vida para aquela pessoa. É esse lugar. Então o Senhor, Ele nos traz para esse momento de reflexão. Será que eu tenho sido homem de Deus para falar isso para as pessoas? Será que a minha conduta tem sido uma conduta de um cristão? De uma filha de Deus? De um filho de Deus? Ou será que a minha conduta só é parecida com Cristo quando eu estou no meio das pessoas? Mas quando eu estou lá onde ninguém me vê, eu sou terrível. Eu tenho os pecados particulares e ocultos. Ah, ninguém vai saber mesmo. Meu Deus. O problema começa quando você quer copiar um líder, você quer copiar um pastor. Você entra lá no YouTube: não, eu quero ser igual. Eu vejo aí, né, o povão que é do mundo quer imitar cantor. Agora tá tendo aquele no cinema um pouco da vida do Michael Jackson, né? Cara, o que eu tô mais vendo no Instagram é as pessoas imitando o Michael. Rapaz, é incrível a história dele, né? Como artista. Ele foi um grande artista. E quanta gente imitando ele. Mas cadê o povo que imita Cristo? Meu Deus! Cadê o povo que imita Jesus?
de meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, eu vou imitar quem é de Cristo, porque quando eu imito, eu estou imitando o princípio. Eu estou seguindo o princípio, eu estou indo no caminho certo, nas veredas certas, nas veredas da justiça. Eu perdoo. Eu sento na mesa, eu não sento só com quem eu amo, não. Eu sento na mesa, eu faço um banquete para os meus inimigos. As pessoas não me ferem mais, porque eu sou como Cristo. Cristo, ele dava outra face. Cristo, ele foi cuspido, foi traído, foi negado, mas ele continuou no caminho, porque ele era filho, ele sabia o propósito dele aqui na terra. Ser crente e cristão muitas vezes não vai ser fácil, porque você vai conviver com gente que vai te trair, com gente que vai te cuspir, com gente que vai te chutar. E aí, se é imitador de Cristo, dá outra face, irmão. Não é só dar a cara, não. Mostra o caráter de Cristo para a pessoa. O Senhor fala, senta na mesa, faz um banquete para os teus inimigos. Ele lavou o pé de Judas, irmão. Judas se ficou constrangido. Eu falo do The Chosen, porque no The Chosen fica bem claro a cara de Judas. Ele não sabia onde que ele enfiava a cara. Amém? Então, não se limite a copiar, não, mas busca Jesus com integridade, certo? Porque quando a gente terceiriza a fé, a gente vive uma fé fraca. Quando a gente depende espiritualmente dos outros, a gente só ora quando o Xande chama. A gente só lê a Bíblia quando o Xande fala para ler na célula. A gente só sente Deus quando a gente está no ambiente. Mas e se um dia o Xande não tiver? E se um dia o Marcos não tiver na empresa dele lá como homem de Deus e boca de Deus? E se um dia um pastor não estiver ministrando aqui, vocês vão ficar igual a ovelha perdida? Uau, por onde que eu vou agora? Qual direção? Sendo que o Espírito e a palavra de conhecimento está para todo mundo? Então não busca isso, não terceiriza para um líder espiritual, não. Começa a viver esse lugar. Porque quando a gente é filho e vive esse lugar, a gente nunca mais fica perdido. Eu não tenho que depender de um líder ou só de um pastor, não. Eu tenho que depender de Jesus. Se um líder espiritual ou um pastor falhar, eu vou saber, porque eu tenho conhecimento. Aqui fala quando a gente reconhece os verdadeiros e os falsos profetas. Então busca a palavra. Não espera eu falar, lê a Bíblia aí, ó, abre aí. Ó, vai levar a Bíblia para a célula, né, Sara? Todo mundo fala, né? Né, Davi? É o maior esforço, né? Ó, faz isso. Ó, faz aquilo. Não, cara, a gente tem que chegar pegando fogo aqui e tá no mesmo caminho, na mesma unção, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma visão. Meu Deus! E Deus faz coisas extraordinárias. A gente começa a viver o sobrenatural dele. Marcão, Isa, a gente vive o sobrenatural. Porque aqui a palavra diz que os sinais seguem que os filhos. Sabe, Marcos, a gente começa a ver coisa maravilhosa acontecendo na nossa vida. Pessoas se aproximando quando a gente menos espera. Pessoas sendo libertas através da tua vida quando você menos espera. Lá na escola de vocês, às vezes tem uma menina frustrada, às vezes tem uma menina que não conhece Jesus. Vocês chegam com uma palavra, um abraço, e ela é ministrada. Não é? Você vive o sobrenatural. Mas você tem que ser transformado. Você tem que buscar, você tem que romper esse lugar de espectador. Amém? Meu Deus. A tua fé não pode desmoronar quando não tiver alguém aqui como referência, que a nossa referência é Jesus. Amém? Jesus, ele quer relacionamento, ele não quer intermediário. Meu Deus. No Antigo Testamento precisava de quem? De sacerdote. Não precisava para trazer direção, uma palavra. Precisava de um mediador. Quantos profetas maravilhosos, né, a Bíblia nos expõe. Mas no tempo da graça, irmão, você é o sacerdote. Meu Deus, o véu rasgou. Você tem acesso. Deus quer entregar para você. Deus está esperando você ouvir no secreto, conversar, sentir. Meu Deus.
Você tem acesso direto, irmão. Meu Deus. Então não espera só vir para um culto para você sentir, não. Não espera vocês virem para um culto para poder começar a orar. Hoje eu começo. É igual dieta, né? Segunda-feira eu começo. Quantas vezes eu falei isso? E não começava nada. Mas agora eu comecei, irmão. Ó, já emagreci 4 quilos. É fé, irmão. É fé. É fé, irmão. Porque eu estou imitando alguém que está emagrecendo, entendeu? Eu estou imitando esse cara. Porque ele fala para mim a comida que ele come, o que ele está bebendo, o que ele está tomando. Meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Senhor, nos usa para que pessoas sejam apaixonadas pelo teu evangelho, sejam apaixonadas pelo Senhor, como nós louvamos aqui no começo do culto. As escamas caíram ao chão. Eu declaro para esses jovens que as escamas dos olhos, se ainda existir, caiam ao chão, que eles possam enxergar o Senhor, Pai, como nunca antes. Abra os ouvidos para que eles possam ouvir a tua voz. Abra o entendimento para que eles possam, Pai, ler a tua palavra e adquirir conhecimento. Em nome de Jesus eu profetizo que serão jovens que não serão só espectadores, não. Eles vão andar pela tua sabedoria, Pai, e não pela deles. Que todas as engrenagens intelectuais sejam destruídas, para que a tua sabedoria, a tua intelectualidade, Senhor, seja manifestada na vida deles. Renova a mente, abre o coração, traz quebrantamento, Senhor. Só o Senhor e teu Espírito tem capacidade, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam ser levantados como homens e mulheres de Deus, por onde eles forem, Pai. Eles possam entender esse lugar de tirar pessoas de cativeiro, de escravidão, de vício. Meu Deus, quantos jovens perdidos na pornografia, quantos jovens que não têm pai são órfãos. Que eles possam levar a verdadeira paternidade, descobrir que o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus, levanta uma geração forte, uma geração que o Senhor fala na tua palavra, né? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Sois fortes, e a presença habita dentro de você. Você não é forte fisicamente, mas você é forte porque a presença de Deus, a palavra de Deus está em você. Meu Deus, vem para esse lugar, apaixona por Jesus. Jesus morreu por nós naquela cruz. Ele se entregou pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades. Hoje, se você erra, irmão, se arrependa e tem lugar para você na mesa. Em nome de Jesus. Não transfira isso para ninguém, não. Viva isso. O Xandão está aqui só para isso, para fazer você se apaixonar de novo por Jesus. Amém? Gostei de falar Xandão. Glória a Deus. E eu aprendo muito com vocês. Por isso que eu amo estar na igreja. Por isso que eu amo estar em comunhão. Porque quando eu conheço pessoas, né, que veio lá de baixo, a gente compartilha algo extraordinário, né, Marcos? Eu compartilho vida com o Marcos, com ela, com o outro Marcos. Quantos Marcos? O outro Marcos? 3 Marcos. Com o Caio, que é uma bênção. Com vocês, que eu estou conhecendo hoje, mas vocês são uma bênção. Como é que se chama? Camila, acertei de primeiro, irmão. Antonella, Emanuele. Você é muito fofa, Maria. Meu Deus do céu. Que bom que vocês vieram, viu? E que vocês sejam bem-vindas sempre, tá? Elas são tuas primas? Que bênção. Pode dar uns tapas nele também, eu libero, viu? Em nome de Jesus. Amém, gente? Estou dando um desafio aqui para eles, amém? Irmão, fica de pé no seu lugar. O Espírito Santo, desde a hora que eu pisei nessa igreja, Ele está aqui.
é falta de Deus, é falta de fome. Tenha fome. Olha aqui, tô arrepiado. Tenha fome por Jesus. Que Jesus possa achar lágrimas nos seus olhos. A lágrima nos olhos é um sinal de quebrantamento. Quando a gente tem lágrimas nos olhos é porque nós estamos sentindo aquela presença fervorosa, irmão, uma presença avassaladora. É, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua presença. O Senhor diz que aonde há 2 ou 3, ali o Senhor está. O Senhor diz também que o Senhor habita no meio dos louvores. E como essa igreja te louva e te adora, Pai. Obrigado por esse lugar precioso, esse templo onde nós nos encontramos, somos edificados pelo Teu Evangelho, criamos um relacionamento em unidade, aonde o Senhor traz crescimento na nossa vida, maturidade. Obrigado. Aleluia. Eles vão cantar uma canção. Feche os teus olhos, irmão. Entra nesse lugar. Escuta essa letra. Olha que coisa linda. E o que antes era